Durante uma viagem de verão para Genebra, em 1816, a autora inglesa Mary Shelley, seu marido Percy B. Shelley e Lord Byron decidiram fazer uma competição para ver quem poderia escrever a melhor história de terror, após passarem dias confinados em casa devido às chuvas intermináveis. Depois de pensar por dias, Shelley se inspirou a escrever a história de um cientista que criou vida e ficou horrorizado com o resultado de sua criação. Essa história se tornaria Frankenstein ou Prometeu moderno, considerado um dos primeiros exemplos de ficção científica. Usando como inspiração locais por onde passou em uma viagem pela Europa realizada em 1815, Shelley começou a escrever a história aos 18 anos e a primeira edição foi publicada anonimamente em Londres, em 1º de janeiro de 1818, quando ela tinha apenas 20 anos. Seu nome apareceria pela primeira vez na segunda edição publicada em Paris em 1821. Falecida em 1851, aos 53 anos, Shelley nunca viu o impacto cultural que o seu livro deixaria na literatura e futuramente em uma nova forma de arte, o cinema. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Em 1930, a Universal Studios passava por problemas financeiros graves impulsionados pela Grande Depressão, com perdas de 2,2 milhões de dólares em receita, um valor altíssimo para a época. Seu milagre financeiro veio em 12 de fevereiro de 1931, com o lançamento de Drácula, estrelado por Bela Lugosi. Nas primeiras 48 horas de lançamento em Nova York, o filme vendeu 50 mil ingressos, impulsionando um lucro de 700 mil dólares, o maior lançamento da Universal naquele ano. Com uma mina de ouro nas mãos, Carl Laemmle Jr., chefe de produção do estúdio na época, anunciou planos imediatos para novos filmes de terror. Assim como Drácula, a adaptação de Frankenstein não é baseada no material original, mas em uma peça de teatro que se baseou no livro de origem. A versão é baseada em uma bem-sucedida peça chamada Frankenstein, uma aventura no macabro de 1927, encomendado pelo ator, dramaturgo e diretor Hamilton Dane, a produtora, poetisa e romancista Peggy Webling. Em abril de 1931, a Universal Pictures comprou os direitos cinematográficos de uma adaptação teatral norte-americana não produzida da peça de Webling, escrita por John L. Balderston, o dramaturgo que havia revisado a adaptação teatral inglesa de Drácula feita por Dane para introduzi-la na Broadway. No acordo, Webling e Balderston, que não tinha qualquer consideração pela dramaturga inglesa, levaram 20 mil dólares e mais 1% do lucro bruto em todas as exibições de qualquer filme baseado na obra teatral. Na peça de Webling, o nome Frankenstein se refere tanto ao cientista quanto ao monstro, e foi a primeira vez que a criatura recebeu o nome do seu criador. Na história original, ele é nomeado apenas como criatura, além de outros nomes pejorativos. Porém, muito antes da peça, o público já identificava erroneamente o monstro como Frankenstein. Webling e o filme apenas tornaram isso oficial. Com o sucesso de Drácula, Lugosi esperava interpretar o papel do cientista Henry Frankenstein. Entretanto, Laemmle Jr. queria que o ator interpretasse a criatura Frankenstein. Lugosi não estava nada animado de interpretar um papel onde ele precisava grunhir e gemer constantemente. E depois de gravar algumas cenas no teste de maquiagem, ele recusou o papel. Aparentemente, as cenas também não foram bem recebidas por Laemmle Jr. Segundo contam, o produtor riu como uma hiena ao ver as imagens. O problema é que Lugosi insistia em aplicar sua própria maquiagem, exatamente como ele fez com o Conde Drácula, algo que deve ter sido muito frustrante para Jack Pierce, chefe de maquiagem da Universal. Diferente do pai dos vampiros, a maquiagem do monstro era muito mais complexa e precisava de habilidade para aplicá-la do jeito certo. Infelizmente, essas imagens se perderam no tempo. Curiosamente, mais de uma década depois, em 1943, Lugosi interpretou o monstro em Frankenstein Encontra o Lobisomem, o primeiro de uma série de filmes que mais tarde foi denominada como Rally dos Monstros, onde vários personagens de diferentes histórias de terror se encontravam. Com Lugosi recusando o papel, o diretor Robert Florey foi embora com ele. Inicialmente, o personagem título tinha uma direção diferente da peça e do livro de Shelley, sendo mais próximo de uma máquina de matar. Não existia qualquer humanidade no personagem. O cineasta britânico James Whale, sucessor de Florey no trabalho, revisou o conceito do projeto e, consequentemente, o roteiro de Garrett Ford.
Apesar da estrutura do roteiro de Forte ter permanecido intacta, as revisões finais foram feitas por John Russell, que nunca foi formalmente creditado. Antes de ingressar no universo do terror, Well tinha dirigido as bem-sucedidas adaptações dos dramas de guerra Journey's End, de 1930, e A Ponte de Waterloo, de 1931, esse último já para a própria Universal. Nesse mesmo ano, Laemmle Jr. ofereceu o catálogo de propriedades da Universo para Well, pedindo para ele escolher uma. Sua escolha foi Frankenstein, porque nenhuma das outras propriedades da Universo o interessavam o suficiente. E ele queria fazer algo diferente dos dramas de guerra que já havia feito. Esse foi o começo de uma virada importante na carreira de Well, que se tornou um grande influenciador do terror nos anos seguintes, ao dirigir A Casa Sinistra, de 1932, O Homem Invisível, de 1933 e A Noiva de Frankenstein, de 1935. Para a Universal, essa virada rendeu muito financeiramente. Sem Lugosi, o escolhido para o memorável papel do protagonista foi Boris Karloff, um ator inglês que atuou em 80 filmes antes de ser encontrado por Well. Só em 1931, ele esteve presente em 14 filmes. Para sua transformação no monstro, Karloff usava um traje volumoso com botas de plataforma de 10 centímetros que pesavam 5 quilos cada. Pierce remodulou o crânio de Karloff, usando camadas de algodão e colóquio, uma solução inflamável e xaroposa de nitrocelulose em éter e álcool. O tipo flexível do colóquio é frequentemente usado como curativo cirúrgico ou para manter curativos no lugar. Pierce cobriu o molde com tinta verde acinzentada, adicionando sombras roxas para criar a aparência de uma criatura que acabou de sair do túmulo, além de grampos e parafusos no pescoço. Karloff sugeriu adicionar uma camada de cera às pálpebras, para dar um aspecto de olhar caído, e removeu a ponte dentária do lado esquerdo da boca, resultando em uma bochecha encovada. Quando pronto, Karloff parecia tão assustador que Laemmle Jr. insistiu que ele usasse um véu para ir e voltar do set, para evitar que as secretárias do estúdio tivessem abortos espontâneos. Havia preocupação no set sobre como a jovem Marilyn Harris reagiria a Karloff maquiado de monstro pela primeira vez. Uma preocupação que não durou muito, pois a jovem atriz que interpreta a pequena Maria segurou a mão do ator e perguntou se Karloff poderia andar com ela do estacionamento da Universal até o lago Sherwood, o local de filmagens onde contracenaram juntos. Rapidamente, a Universal registrou os direitos autorais do design de maquiagem criado por Jack Pierce. Seu design grotesco e sobrenatural para o monstro provou ser instantaneamente icônico, e permanece sendo amplamente reconhecido quase um século depois. Os executivos do estúdio sabiam que Karloff era assustador como monstro, mas eles realmente só entenderam o poder de sua transformação depois que o filme chegou aos cinemas. Eles acreditaram que o personagem de Karloff era periférico, por ter sido listado nos créditos apenas com uma interrogação, e o ator nem foi convidado para a estreia. A grande estrela do filme pode ter sido deixada de lado da festa de lançamento, mas foi a interpretação icônica de Karloff que se tornou sinônimo do nome Frankenstein. As mudanças feitas por Russell também foram fundamentais para o filme permanecer memorável. Além de devolver a humanidade ao monstro, o roteirista acrescentou a cena em que Fritz derruba um cérebro humano destinado à cabeça do monstro e o substitui pelo cérebro de um criminoso. Significativamente, essa cena acrescenta um humor sarcástico ao rebaixar Henry de um gênio maligno para um cientista entusiasmado que lida com um assistente atrapalhado. Com esse sarcasmo, o filme evita a maioria das reflexões metafísicas do livro e se concentra no desejo de Henry de brincar de Deus e criar vida. Interpretado por Colin Clive, Henry evita os elementos corriqueiros de sua vida, preferindo se esconder no laboratório do castelo de sua família, fazendo experiências da união entre eletricidade e anatomia humana. Originalmente, Well filmou a cena de sua morte nas mãos do monstro no final do filme. Porém, o estúdio já estava de olho em uma sequência, então eles ordenaram que refilmagens fossem feitas para tornar os destinos dos personagens principais mais ambíguos. O técnico de efeitos especiais Kenneth Strickfaden foi responsável por projetar os efeitos elétricos que foram usados na cena de criação do monstro.
Dizem que foi ele que convenceu Karloff de fazer a cena, já que o ator tinha pavor de ser queimado pelas faíscas lançadas pelo equipamento elétrico que simulava um raio. Embora ele estivesse parcialmente coberto por uma cortina cirúrgica, seu abdômen foi exposto durante a cena, e os arcos de alta voltagem lançaram pedaços de metal incandescentes quando foram usados para criar flashes. Para o alívio de Karloff, ninguém foi ferido. Os efeitos funcionaram tão bem no filme que passaram a ser considerados uma parte essencial de todos os filmes subsequentes da universo que envolvessem a criatura. Em uma atitude bastante inteligente, Strickfaden emprestava as máquinas e aparelhos usados para criar os efeitos para o estúdio, e depois devolvia para sua garagem no final das filmagens. Ele alugou as peças para a Universal em várias sequências e spin-offs. O conjunto foi vendido em 2007, após participar de créditos de 60 a 70 filmes. As filmagens de Frankenstein começaram em 24 de agosto de 1931 e terminaram em 3 de outubro daquele ano, com cerca de $30 mil acima do orçamento de $261 mil previsto. O filme estreou em 21 de novembro de 1931 e foi um sucesso de público, que inesperadamente criou uma conexão profunda com o monstro. Convivendo com a pobreza da Grande Depressão, espectadores mandavam cartas para Karloff na Universal, oferecendo ajuda e amizade a ele. Karloff ficou extremamente emocionado pelo gesto, afirmando ser uma das experiências mais comoventes de sua vida. O ator se referia ao personagem como aquele velho amigo. Com todos os relançamentos, Frankenstein arrecadou um lucro estimado de $12 milhões para a Universal até 1953. Assim como muitos filmes feitos na era do pré-código, Frankenstein foi reeditado para a aplicação restrita do Código de Produção de 1934, que proibia determinadas temáticas nos filmes. Infelizmente, a Universal fez cortes do negativo original da câmera, e algumas imagens foram perdidas completamente. Porém, a imagem da pequena Maria sendo jogada no lago pelo monstro foi redescoberta durante a década de 1980, na coleção do British National Film Archive, e foi reincorporada nas cópias modernas do filme. Por décadas, o público ficou se perguntando o que exatamente aconteceu com Maria nos momentos antes de sua morte. No fim, a imaginação do espectador deixou a história muito mais obscura do que a ideia original. A cena foi controversa na época do lançamento e cortada por conselhos de censura estadual em alguns estados norte-americanos antes da aplicação do código, como Massachusetts, Pensilvânia e Nova York. Esses estados também questionaram a cena em que Harry descobre que sua criatura está viva e afirma que agora sabe o que é ser um deus. Muitos viram essa frase como blasfêmia, e ela foi cortada e apenas a famosa cena It's Alive se manteve. Foi apenas bem recentemente que a cena completa foi reintroduzida no filme. Já o Kansas solicitou o corte de 32 cenas, que se tivessem sido removidas teriam cortado metade do filme. Eventualmente, uma versão editada do filme foi lançada no estado. Mas o caso mais curioso aconteceu na Irlanda, onde o filme foi proibido por ser desmoralizante e impróprio para crianças ou, entre aspas, pessoas nervosas. A decisão foi tomada em 5 de fevereiro de 1932 e anulada mais de um mês depois, em 8 de março. Frankenstein foi exibido sem cortes no dia seguinte. A título de curiosidade, a restrição na faixa etária só foi introduzida na Irlanda apenas em 1965. Já na China, o filme foi proibido de estrear por ser categorizado como filme supersticioso, devido à sua estranheza e elementos não científicos. Frankenstein iniciou uma geração de sequências da Universal Studios lançadas entre a década de 1930 e 1940, entre eles filmes que promoviam encontros com outras criaturas sobrenaturais, como o caso de A Casa de Frankenstein, de 1944, que conta com o retorno de Karloff à série, mas no papel de um cientista enlouquecido. O universo também foi expandido para a televisão, mas com tons mais cômicos que o filme original, como a sitcom Os Monstros, de 1964. O filme de 1931 introduziu o Frankenstein que conhecemos hoje em dia, e manteve o fascínio pela história sobre a obsessão de um homem e ser capaz de fazer vida.
Depois de 90 anos, o filme permanece irresistível e difícil de replicar nos tempos atuais. Mesmo que o material possa ser retrabalhado como uma comédia, uma animação ou um suspense épico. Porém, os argumentos presentes no livro e no filme estão espalhados em inúmeros filmes, e constantemente nos recordam que este velho cadáver não mostra sinais de envelhecimento. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Até a próxima!